a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo de número 5, aleluia, versículo de número 19. Glórias a Deus. Glorificado seja o nosso Deus eternamente. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém? O Senhor pode tomar assento. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje eu estava em casa, à tarde, e sentei no sofá e comecei a lembrar das grandes coisas que Deus fez na minha vida há 19 anos atrás, quando Ele me chamou. Eu comecei a pensar, o pastor falou para mim que seria culto da família, e o Espírito Santo começou a me mostrar quão grande foi a misericórdia dele na minha vida, na vida da minha família, os sonhos que ele realizou, os projetos que ele ainda tem. Eu comecei a lembrar de quando eu estava na cidade de Itajaí, e uma senhora que estava saindo da igreja olhou para mim e falou: moço, tu quer uma oração? E eu estava muito angustiado, coração aflito, apertado, precisava da misericórdia de Deus. Aceitei a oração e Deus começou uma grande obra na minha vida. E eu não pensei que seria tão difícil pregar a palavra dentro da minha própria casa, dos meus próprios irmãos. Mas o que eu pensava que era impossível, Deus começou por aquele que eu achava que era mais difícil. E hoje, para a glória de Deus, Deus está realizando uma grande obra dentro da minha casa. Aleluia. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo a entender o grande cuidado que o Senhor tem com a nossa vida, com o chamado que Ele tem na vida de cada um de nós. O Senhor, Ele nos chamou para que a gente possa ser um instrumento na mão dEle, para fazer uma obra, começando na nossa casa, aleluia, começando lá dentro da nossa família. E a palavra de Deus, ela sempre ressalta, de Gênesis a Apocalipse, a obediência à palavra de Deus. A vitória na nossa vida, a vitória na nossa casa, a vitória da nossa família, a vitória no nosso ministério, ela está condicionada à obediência à sua palavra, ao seu querer, a ouvir a sua palavra, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Aleluia. E quando eu me dei por essa palavra, eu vi que Jesus, no capítulo de número 4 de Marcos, aleluia, ele tinha pregado por uma multidão, ele estava muito tempo pregando, falando da palavra, ensinando, mas ele chega para os seus discípulos e fala: olha, passemos para outra margem.
Jesus, ele tinha algo para fazer na outra margem. E os discípulos prontamente ouviram o que o Senhor falou e obedeceram. Entraram no barco e começaram a navegar. Jesus, ele tinha um propósito do outro lado daquele mar. Existia uma obra para ser realizada. Deus queria operar um milagre através daquela navegação, daquela ordem, daquela ordenança. Mas a palavra de Deus diz que quando eles estavam no meio do mar, uma tempestade de vento começou a soprar. E o barco então começou a entrar água. E os discípulos ficaram apavorados. Aleluia. Aquele mar da Galileia, que é um lago, se a gente começar a observar, ele é costeado por montanhas. E ele está a 210 metros abaixo do nível do mar. Isso faz com que o vento gelado, quando ele sopra daquelas montanhas, e ele pega o vento quente, a água quente do mar, de uma hora para outra, o vento começa a soprar. Um vento tempestuoso, um vento muito forte começa a soprar. Aleluia. E aqueles discípulos então começaram a ficar assustados. Eles não entendiam porque eles estavam obedecendo a voz de Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha falado para entrar no barco, ele tinha ordenado. Eles sabiam que alguma coisa tinha que acontecer. Do outro lado existia um propósito. Para tudo aquilo que Deus nos ordena, Deus tem um propósito para a nossa vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Existia um propósito naquilo. E eles então começaram a perecer. Mas Jesus estava no barco. Aleluia. E eles clamaram ao Senhor. E Jesus então se levanta e dá ordem ao mar e o vento para que se acalmasse. Eu não sei qual é o vento que tem soprado na tua vida. Eu não sei qual é o vento que tem soprado na tua casa. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se o vento tem soprado, é porque tu tem um chamado na tua vida. É porque Deus quer fazer algo através da tua vida. Jesus, ele precisava chegar do outro lado. Existia um homem endemoniado. A Bíblia diz que era endemoniado. Eles estavam indo para a região de Decápolis. Aquela região é conhecida por ser uma região onde o culto pagão predominava. Mas a palavra de Deus precisava entrar naquele lugar. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, chegando do outro lado, ele foi ter com aquele homem. E aquele homem se jogou aos pés dele, o adorou. E ele expulsou aqueles demônios. Eles entraram em uma criação de porcos. Aquele lugar era um lugar pagão, um lugar onde a palavra de Deus, ela não tinha vez. Existia um Deus Pan lá naquele lugar, onde tinha uma gruta, e aqueles porcos eram sacrificados para aquele Deus. E aquele povo ficou indignado, aqueles pastores de porcos ficaram indignados. E eles correram, foram dar notícia, e quando voltaram viram aquele homem que estava em dificuldade, aquele homem que estava outrora gritando em sepulcros, se machucando com pedras,
andava sem roupa, extremamente dominado por demônios. Quando eles viram aquele homem vestido em sua sã consciência, eles se admiraram. Aleluia. Jesus, ele veio para fazer o milagre. Não importa a tempestade que nós estamos passando, porque tempestade, irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar. A tempestade, ela se levanta na nossa vida, mas pode ter certeza de uma coisa: depois da tempestade, o Senhor vai realizar aquilo que Ele tem na nossa vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus, ele, quando ele estava em seu ministério, ele era muito perseguido. Ele era muito caluniado. Aleluia. Ele tinha muitos inimigos. Os fariseus, eles se levantavam frequentemente para caluniar, para que o povo, eles caluniavam Jesus, caluniavam seu ministério, porque eles sabiam que quando Jesus chegasse naquela cidade, o povo já tinha um pré-julgamento dele. Mas quando Jesus chegava, aquele povo, ele se deparava com a palavra de Deus, ele se deparava com as palavras de Jesus, milagres aconteciam, aquele povo era liberto. Aleluia. E o ministério de Jesus crescia a cada dia. Deus, irmãos, está nos chamando nesses últimos dias para ser um instrumento na sua casa, para ser um instrumento, aleluia, para ganhar almas, não só na nossa casa, mas aonde a gente trabalha, lá na rua, falando da palavra de Deus, falando das obras que Jesus fez na nossa vida, dando testemunho. Aleluia. O nosso testemunho, irmãos, ele é muito importante. Às vezes a gente acha que o nosso testemunho é um testemunho tão fraco. Nosso testemunho, ele vai trazer almas para os pés de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Em João capítulo 3, Jesus, ele tem a visita de Nicodemos. Nicodemos era um homem, príncipe dos judeus. A palavra diz que ele era entre os fariseus, ele era príncipe. E os judeus, eles frequentemente se deparavam com a palavra de Jesus, observavam tudo que Jesus fazia, mas não reconheciam Jesus como o Messias. E aquele homem então foi ter com Jesus à noite. Aleluia. E chegou perto de Jesus e falou: mestre, nós sabemos que tu é um homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não for Deus com ele. Jesus então, conhecendo o coração daquele homem, ele disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele estava mostrando para aquele homem que ele era o Messias, a salvação. Aleluia. Ele estava mostrando para aquele homem que ele precisava nascer de novo. E ele então não entendeu. Ele sabia que aquele homem precisava nascer de novo, para que ele pudesse entender, parar de perseguir a igreja, parar de caluniar Jesus, parar de falar mal das coisas de Deus, do ministério de Jesus.
E nós temos que entender, meus irmãos, que nesses últimos dias, nós temos que nos unir. Nós temos que fazer a obra, unir as nossas forças, para que a igreja do Senhor cresça, para que a gente se torne um só na presença de Deus, para ganhar almas. Aleluia. Jesus estava ensinando para ele que quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. E quem é nascido do Espírito, meus irmãos, ele honra a igreja, ele honra o seu irmão. Quando ele olha para o seu irmão, ele vê a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Está na hora de nós unirmos a nossa fé para fazer uma grande obra em Sara. Aleluia. Existem muitas famílias aqui em Sara que precisam ouvir a voz de Jesus. Existe muita gente, irmãos, para que a palavra seja pregada ainda aqui. Glória a Deus. Deus me trouxe para cá, para que eu ajude em oração, para que eu me una a cada um dos irmãos em oração, para que essa obra se realize. Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos respaldo do nosso Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos agir com a nossa fé, para que essa tempestade na nossa vida passe. Ninguém está escape de passar por uma tempestade. Eu já passei por muitas. Quando eu estava, antes de eu vir para cá, eu morava na cidade de Ponta Grossa. E em 2008, eu passei por uma tempestade muito forte na minha vida. Em 2008, eu fiquei desempregado. Eu estava numa dificuldade muito grande. Eu já estava 3 meses desempregado. E quando chegou em dezembro, eu arrumei um trabalho temporário na Pluma. Era motorista de ônibus. E no dia 15 de dezembro eu comecei a trabalhar. E eu sempre instruí o meu filho, na verdade. E ele sabia que o Natal estava chegando. E eu falei para ele, olha, ele tinha 7 anos, o Samuel. E eu sempre falei para ele, olha filho, Papai Noel não existe. Nós temos que orar para que Deus dê possibilidade para o pai comprar um presente para ti. E estava chegando o Natal, eu comecei a trabalhar no dia 15 de dezembro. No dia 22 de dezembro, eu cheguei em casa e o Samuel chegou perto de mim com 8 anos de idade e falou, pai, eu preciso de uma bicicleta nova. E eu não tinha 1 centavo para dar aquela bicicleta para ele. Mas eu sabia que no meio daquela tempestade que eu estava passando, o Senhor seria comigo. Eu sabia que o Deus de Israel não ia me desamparar. Eu estava no quarto orando e ele entrou e falou, pai, tu vai comprar a bicicleta para mim? Eu falei, filho, dobra o teu joelho aqui do meu lado, porque o pai não tem dinheiro. Mas eu creio que o nosso Deus vai dar oportunidade, vai dar condições para o pai comprar. Eu comecei a escutar a oração do Samuel. E na oração ele falou, Senhor Jesus, eu preciso de uma bicicleta nova.
E eu pensei que tu vai dar condição para o meu pai comprar. E eu quero uma bicicleta vermelha. Ele tinha uma bicicleta, mas era muito pequena. E aquilo cortou meu coração, porque eu sabia que eu não teria condições. Eu tinha uma conta no Banco do Brasil, e aquela conta, quando eu estava sem dinheiro, todo dia eu via saldo, né? E toda a vida não tinha nada. E eu saí no dia 23 de dezembro, eu estava em Foz do Iguaçu, eu viajei a noite inteira. Quando eu estava no alojamento, tocou o telefone, e era ele, falou: pai, amanhã tu está de volta? Eu falei: tô, amanhã é dia 24, o pai está de volta amanhã. Então é amanhã que tu vai comprar minha bicicleta? E eu comecei a chorar. Eu falei: filho, porque o nosso Deus não vai nos desamparar. E quando eu desliguei o telefone, era 8:30 da manhã, eu desliguei o telefone, eu sabia que eu estava no meio de uma tempestade, e eu comecei a clamar. Eu falei: Jesus, o que vai ser de mim agora? E eu escutei uma voz falar comigo: vai ao caixa eletrônico. E eu virei para o outro lado, eu falei: não adianta, ontem eu já fui no caixa eletrônico, não tinha nada. E eu virei para o outro lado, escutei a voz falar comigo de novo: vai ao caixa eletrônico. E eu saí, perguntei onde tinha um caixa eletrônico, e o rapaz falou: olha, aqui na frente tem um caixa eletrônico, no shopping. E quando eu cheguei no caixa eletrônico, a empresa, um administrador da empresa, meu salário só ia vir no outro mês, que eu comecei dia 15 de dezembro, um homem que entrou para administrar aquela empresa, ele era crente, e ele sentiu no coração dele de adiantar o salário daqueles que entraram depois do dia 15. E tinha R$600. Eu corri, irmãos, chorando. Eu falei: Deus repreendeu a tempestade na minha vida. Aleluia. No outro dia, eu cheguei lá, de manhã, no dia 24 de dezembro. Peguei ele e falei: filho, Deus fez um milagre, vamos comprar a bicicleta. E eu corri em 2 lojas, não tinha bicicleta do tamanho dele. Na última loja, só tinha mais uma bicicleta. Ele tinha pedido uma bicicleta vermelha. E a única bicicleta que tinha era vermelha. E ele olhou para mim e falou: pai, Deus é fiel. Aleluia. Não importa a tempestade, irmãos, que nós estamos passando. Mas eu tenho certeza que o Deus que repreende a tempestade, Ele está aqui. Jesus está aqui, meu irmão. A oração de um justo tem muito poder. Às vezes nós não percebemos o que a oração tem de efeito no mundo espiritual. Aleluia. Mas quando nós levantamos a nossa voz em oração, quando nós estamos aqui na frente do altar do Senhor, quando levantamos a nossa mão, no mundo espiritual, o milagre acontece. E Jesus está aqui nessa noite para fazer esse milagre acontecer. Aleluia. Eu não sei se a tempestade na tua vida que tem se levantado na área financeira, eu não sei se a tempestade tem se levantado na tua vida, é ali na tua família, é no teu emprego. Mas eu sei de uma coisa: a oração que será feita neste lugar, essa oração, ela tem um poder tremendo para mover céu e terra, porque fiel é aquele que fez a promessa. Se ele falou que a oração dele pode muito em seus efeitos, eu acredito nessa oração. E eu sei que o milagre vai acontecer. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Com a permissão do pastor, quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Aleluia.
Glória a Deus. Eu gostaria de orar, irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu sei que o Deus que responde a oração está aqui. E não há nada impossível para esse Deus. Não há nada impossível que Ele possa fazer. Aleluia. Eu quero te convidar para chegar até aqui na frente, para orar junto comigo. Porque todos nós precisamos de oração. Todos nós precisamos de um milagre. E eu creio nesse milagre. Aleluia. Tem alguém que está parado na caminhada nessa noite? Tem alguém que está precisando de uma oração que está parado na caminhada? Tem alguém que quer aceitar esse Deus maravilhoso? Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Senhor Deus de Israel, nós sabemos que a Tua presença, Senhor, neste lugar é real. Nós sabemos, Senhor, que a oração que é feita neste lugar, ela tem um efeito tremendo, ó Pai, no âmbito espiritual. Nós sabemos que a nossa vida, Senhor, ela depende de Ti a cada segundo. E cada um de nós que estamos aqui, Senhor, precisamos de um milagre da Tua parte. Entra com providência, Senhor, na nossa vida nessa noite. Nós cremos no milagre, Senhor. Nós sabemos que Tu está no barco. Nós sabemos, Senhor, que a nossa oração vai fazer com que Tu repreenda esse mar. Repreenda esse vento. Ainda que as ondas, Senhor, estejam entrando para dentro do barco. Ainda que o inimigo tente se levantar com grande fúria contra a nossa vida. Nós sabemos que Tu é um Deus tremendo. Nós sabemos que pela Tua palavra nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos que o milagre vai acontecer porque nós cremos, Senhor, no Teu poder. Estende as Tuas mãos sobre a vida dos Teus servos nessa noite. Coloca por terra todo o levante do adversário. Abençoa a Tua igreja. Usa a nossa vida. Faz da nossa vida, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, para que a cidade de Içara seja impactada pelo Teu poder. Nós sabemos, Senhor, que grandes coisas Tu estás fazendo. Tu já começou essa grande obra. E Tu é fiel, Senhor, para fazer tudo aquilo e muito mais do que nós pensamos. Abençoa a nossa vida, a nossa família. Adentra, Senhor, na nossa família. Salva a nossa família, Senhor. Vai de encontro aos nossos irmãos, aos nossos parentes, à nossa mãe, nosso pai. Santifica a nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que Tu ensina na Tua palavra. Dá-nos, Senhor, dá-nos, ó Pai, sabedoria para instruir os nossos filhos pela Tua palavra. Dá sabedoria à nossa vida, Senhor, para que a nossa vida seja um instrumento Teu, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus.